O plano de hoje é pôr um pouco em prática o que combinamos no último vídeo, que é começar a passar todos os assuntos do balanço patrimonial, começando na primeira linha do ativo circulante, que são os caixas e equivalentes de caixa. Ficam registrados nessa conta o saldo que eu tenho mais líquido no meu balanço, aquele que é imediatamente conversível em dinheiro, em disponibilidade para a empresa. Então, partindo desse conceito inicial, a gente vai falar um pouco sobre o que deve ter registrado aqui e como é que eu devo controlar e analisar esse saldo. O caixa e equivalente de caixa é composto principalmente por 4 grupos. O saldo do fundo fixo, que é aquele saldo do caixinha. E começando pelo fundo fixo, o principal benefício de usar essa sistemática de caixinha é que eu não preciso ficar controlando várias movimentações, porque o fundo fixo, depois que ele é estabelecido, ele não recebe mais contabilização, a não ser pelo aumento ou diminuição do valor fixo do fundo fixo. Então, caso eu estipule que seja R$1.000 por filial, aquele saldo não recebe mais contabilização. Eu estabeleço e ele apenas recebe o reembolso quando faz a prestação de contas do fundo fixo, que é aquele numerário que fica sob a guarda de um responsável para utilizar no pagamento de pequenas despesas ou custo de despesas emergenciais. Então, esse numerário composto por recursos que ficam disponíveis a uma determinada pessoa para custear essas pequenas despesas emergenciais ou despesas pequenas de manutenção, enfim, ficam lá no fundo fixo dentro desse grupo de caixa equivalente de caixa. O segundo principal grupo que compõe esse saldo é o saldo de caixa, que é aquele que eu uso para movimentar realmente o recurso que eu recebo e concedo ao meu cliente como troco. Então, o caixa ele é acrescido quando eu faço o recebimento de uma venda à vista e ele é diminuído quando eu faço ou uma saída de caixa para depositar no banco ou para poder pagar alguma obrigação através do caixa ou quando eu vou conceder um troco para o cliente. Inclusive, quem trabalha no grupo do varejo, que faz muita movimentação aí no caixa e eventualmente encontra com um detalhe que se chama sobra de troco, né? O saldo de troco, eu tenho que circular esse saldo lá pelo resultado, porque existe o processo de abandono de troco, quando o troco é muito pequeno e o cliente realmente ele não faz questão e por eventualidade eu não tenho ali aquela moeda para conceder ao meu cliente, que acontece, e o cliente pode ficar, inclusive com saldo comigo, se ele fizer questão, eu preciso formalizar isso, caso eu não possa conceder o troco, tá? Isso estou falando em questões contábeis, é claro que no quesito PROCON, o direito do consumidor, isso tem que ser tratado especificamente, mas na rotina contábil que a gente encontra essa situação. Então o cliente faz às vezes o abandono do troco. Esse abandono do troco eu posso registrar, dependendo do meu controle interno, como um passivo se eu concedo para o cliente formalmente a possibilidade dele vir buscar esse troco depois. Então eu formalizo esse abandono de troco e ele pode vir buscar depois, se eu tenho uma obrigação com aquele cliente, ou tem que ser circulado realmente pelo resultado, caso eu não tenha evidência de que eu fiz essa comunicação ao cliente e que eu tenho feito esforços para poder reaver o cliente daquele direito dele que está comigo. Além dos saldos de caixa, eu também tenho saldo de banco, que são aqueles numerários que estão sob a guarda lá das instituições financeiras e que são convertidos em disponível rapidamente, tá? São imediatamente conversíveis em recursos em dinheiro. Inclusive, para aplicações financeiras que também compõem esse grupo, terão que ser aplicações financeiras de liquidez imediata, que eu consigo converter imediatamente em caixa sem uma perda aí relevante ou uma perda significativa. Porque um dos 3
principais critérios de composição desse saldo de caixa é que ele deve ser disponível prontamente, né, líquido imediatamente. Depois, ele tem que ser conversível em dinheiro, não conversível em outro tipo de ativo, mas conversível necessariamente em dinheiro. E terceiro, tem que ser registrado pelo valor original. Ou em algumas apresentações vocês vão ver o termo em custo histórico, também é considerado o mesmo conceito, tá? Mas ele não é, por exemplo, no caso de uma deflação, tá? Ou uma inflação, eu não faço alteração desse valor que eu tenho aplicado ou no meu disponível, tá? O conceito de registro é realmente pelo valor original. Então, alguns detalhezinhos para essas contas que compõem esse grupo. Primeiro, fundo fixo não contém contabilização. Eu estabeleço o termo do fundo para um responsável e ele vai movimentar aquela pequena quantia e depois vai submeter aquela prestação de contas a outro responsável que vai com uma hierarquia mais alta, que vai aprovar, e aí eu vou registrar contabilmente aquela prestação de contas, mas o meu saldo do fundo fixo, uma vez estabelecido, ele não recebe mais contabilização. Caixa equivalente o saldo de caixa, eu movimento quando eu faço o recebimento de um cliente, eu movimento quando eu faço o depósito daquela conta no banco, tá? Não é interessante, a depender do negócio, eu manter um saldo muito relevante aí no caixa. É interessante que eu faça realmente esse depósito na conta bancária. Ele ajuda a contabilidade a conciliar, ele dá segurança para a empresa, tem vários benefícios em eu fazer com D+1 ou D+2 o depósito bancário desse saldo que eu mantenho no caixa. No caso de diferença de caixa, eu faço um lançamento no resultado, tá? E no caso de sobra de caixa também, quando é o abandono do troco, a depender do controle da empresa. E o saldo bancário, eu posso fazer a confirmação externa com o banco através do extrato bancário na empresa, e os auditores podem me pedir a confirmação de circularização, né? Confirmação externa, em que o banco envia para os auditores uma cartinha informando qual era o meu saldo disponível com aquela instituição numa data base X. Então, eu também posso fazer um cheque aí da minha atualização, porque muitas vezes, nesse momento da circularização, a gente consegue descobrir algum saldo que passou, alguma restrição de imposto de renda que estava numa conta lá que não estava mapeada na minha contabilidade. Existem alguns ganhos aí em proceder essa confirmação externa todos os anos, ou mais de uma vez por ano, dependendo de como é que eu possa negociar isso com o banco. E além do saldo dos bancos, tem o saldo que ficam também nos bancos, que são as aplicações financeiras de liquidez imediata, que eu também consigo confirmar, tá? Só que para as aplicações financeiras eu também preciso ter uma atenção especial, porque muitas vezes eu contrato um empréstimo bancário e naquele empréstimo existe uma exigência de que eu mantenha um percentual em uma aplicação financeira que está vinculado como garantia à liquidação daquele empréstimo. Então, nesse caso, eu não tenho uma aplicação financeira que compõe caixa e equivalente de caixa, porque eu tenho uma restrição para uso desse valor. Ou a mesma coisa acontece quando eu tenho um recurso de destinação específica. Muitas vezes eu sou uma ONG, ou eu tenho dentro da minha empresa algum projeto ou algum entendimento entre os sócios de que aquele recurso ele tem uma destinação específica e pelo estatuto eu não posso mexer, ou por deliberação da Assembleia eu não posso mexer. Isso não compõe, tá, caixa equivalente de caixa, embora esteja lá guardado sobre a guarda de instituição financeira. Aparentemente, como uma aplicação, eu tenho uma restrição de uso, então eu não posso converter rapidamente recurso e usar dentro da operação da empresa normalmente. Então, é preciso ter essa atenção
quanto ao registro dessa linha, porque realmente aqueles recursos que eu consigo usar na minha operação, sem restrição, sem incorrer aí em um risco de ter essa limitação lá na frente, eu não ter me precavido para fazer o registro separado e o controle separado dessa linha ou desse recurso. Tá? Com risco de quebra de covenants, ou risco até de não seguir uma deliberação aprovada na Assembleia. Então é isso, começando hoje com a primeira linha aí do balanço patrimonial, e a gente vai seguir no próximo vídeo para a linha de estoques, já que o contas a receber a gente viu naquele vídeo anterior. Então, seguindo a sequência, seria caixa equivalente de caixa, contas a receber e estoques, mas como já vimos contas a receber, a gente já vai dar esse pulo aí para os estoques. Então, muito obrigada sempre pelo feedback e a gente vai continuando acompanhando aqui. E se vocês tiverem alguma sugestão de tema que seria interessante antecipar ou dar alguma ênfase especial, deixa aqui nos comentários ou me manda pelos outros meios de comunicação, que eu vou adorar receber essa sugestão. E a tendência é que a gente continue evoluindo nos temas contábeis e não só na operação contábil, mas também nos aspectos da validação externa, né, como uma rotina de auditoria externa também, mas que a gente consiga ter uma visão diferente aí de todas as áreas contábeis. Tchau!